Pessoal, então vamos lá, vamos começar a aula. Parece que tem um pessoal com problemas de conexão aí, mas para a aula que vem eu resolvo isso. Ou a gente muda para o Skype, ou eu vou ver se eu consigo dar um upgrade na minha versão do Hangout. Só por favor, Ruth, Lídia, por gentileza, desliguem os seus microfones, porque senão vai ficar dando muita interferência aqui na hora da aula. Pode ser? Obrigado, Lídia. Ruth, vê se você acha um símbolozinho na sua tela aí de microfone para você desmarcar ele. Ou marcar, né, na verdade, para poder desligar o seu microfone. Onde é isso? Você está usando o celular ou o computador? Peraí. Ruth, você usa celular ou computador agora? Tem uma marquinha, olha só. Essa marquinha aqui, olha aí na tela aí, ó. Essa marquinha aqui, tá vendo? Esse botão aqui que eu tô mostrando aqui com o mouse, ó. Esse que você tem que desligar. Bem, vamos lá, enquanto ela procura aí. Ó, esse curso, ele vai ser... Obrigado, Ruth. Esse curso ele vai ser menos dinâmico do que uma aula em turma, porque a gente não vai ter tempo para dialogar muito aqui por vídeo e áudio, entendeu? Fica muito bagunçado. Então eu vou fazer assim, eu vou falando, até que chega um momento eu paro e pergunto se tem dúvidas. Vocês podem mandar as dúvidas por mensagem ou liga o microfone na hora da dúvida, ok? Então vamos lá. Esse curso ele vai ser mais intensivo do que o meu curso normal que eu dou nas escolas de música e em cursos assim de música, porque vocês são, a princípio, um time de profissionais, né? Pessoal que já vai mexer com regência de igreja, então é um pessoal já que a gente pode apertar mais, né? Espera-se que vocês sejam mais pressionados do que um aluno comum. Então, esse curso, olha só, por que eu chamo ele, eu já expliquei isso, mas vou explicar de novo. Por que eu chamo esse curso de percepção e teoria musical? É o seguinte, é porque primeiro a música, ela surge como fenômeno milênios antes da gente ter teoria musical, de ter partitura, ter essas coisas assim. Então, muitas das vezes, a gente fica idolatrando a partitura, a teoria musical, como se aquilo ali fosse a música. E, na verdade, não é. Aquilo ali surge depois da música, muitos milênios depois que a música já tinha tradição, e ela surge como uma ferramenta para ajudar os músicos, para ajudar a música, ok? Então, o que a gente tem que fazer é, primeiramente, a gente tem que perceber as estruturas musicais, as estruturas rítmicas, as estruturas melódicas, e depois a gente começa a falar, olha, lá no livro de músicas, isso se chama assim. Lá no livro de música, a gente chama assim essa coisa, essa figura, a fórmula de compasso, essas coisas assim, tá? Então, muito bem, vamos lá. Essa é a primeira aula do nosso curso. Essa aula vai ser uma aula bem mais leve do que as próximas, tá? Para a gente não assustar vocês e vocês querer voltar na aula 2. Então, vamos lá. Só uma visão geral. Eu vou dar muitas informações também, que são curiosidades musicais, porque eu acho que essas informações são importantes para vocês construírem uma percepção do que seja a música, para vocês se formarem como músicos, entendeu? Vocês vão ter uma visão melhor do que seja a música, do que seja o seu papel como músico, se você conhecer essas curiosidades que eu vou passando para vocês aos poucos, ok? Essas curiosidades elas não são para ser desprezadas, tá? Então vamos lá. Uma pergunta básica você está fazendo música, está estudando música, então me diz aí, o que é música? De todas as atividades que os seres humanos desenvolveram, filosofia, ciência, tecnologia, política, sei lá, dessas coisas assim, e arte, a música ela vai se enquadrar na arte, certo? Por que ela vai se enquadrar na arte? Ela vai se enquadrar na arte porque ela busca
expressar, né, as emoções, né, a alma humana. Essa é a definição assim que eu gosto mais, né? E ela é uma arte, como toda arte, ela tem um material, uma matéria-prima. Por exemplo, a pintura é uma arte plástica que usa tintas, a escultura usa madeiras, pedras, coisas assim. E a música? A música ela vai usar o som, certo? Por isso a gente pode chamar essa arte de uma arte sonora, né? Então ela vai usar os sons para poder expressar alguma emoção humana, algum sentimento humano, né? Por exemplo, no nosso caso, expressar a devoção, expressar o amor ao Deus onipotente, né? A salvação, essas coisas todas, né? A gratidão, as graças do Evangelho, né? Por exemplo. Mas aí não é todo mundo que acha que a música é uma arte e que o objetivo dela seja expressar a alma humana, certo? Teve um compositor chamado Debussy, que é um dos meus preferidos, que ele dizia que a música, nós temos que atingir o máximo da emoção com a música. Okay? E aí eu quero que vocês busquem lá, como trabalho de casa, lá no YouTube, para ouvir músicas desse cara. Em contrapartida, tinha um outro maluco chamado Pierre Boulez, acho que morreu há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Ele foi um grande maestro também, um grande pensador sobre a música. Ele escreveu 2 livros sobre filosofia da música. Esse cara, muito enjoado, ele dizia assim: isso é tudo bobeira, emoção, isso é tudo bobeira. Música é estrutura. Então, o prazer estético que a música causa na gente é o mesmo que você estivesse vendo uma arquitetura, entendeu? A ideia dele era que música fosse uma estrutura. E aí, para vocês terem noção dessas 2 abordagens do que seja a música, dá uma olhada lá, não vamos perder tempo com isso aqui, mas dá uma olhada lá como trabalho de casa, em músicas desse cara aqui, desse Claude Debussy. Por exemplo, a música La Mer, que é uma música muito famosa dele. Tem outras também, por exemplo, Clair de Lune. Também é muito bonita, muito famosa, desse Debussy. Você vai ver que ele claramente ele acredita que a música realmente a função dela é atingir o máximo de emoção. E esse doido aqui, do Pierre Boulez, ele já pensa que a música é estrutura e, por exemplo, vê lá uma peça dele chamada Notation pour l'orchestre. Tem no YouTube. Tá, agora, o que é o som que a música vai usar que essa arte vai usar como matéria? O som, não vamos ficar pensando aqui em física, porque é muito chato, mas vamos pensar aqui só no seguinte. Se a gente olhar uma corda vibrando, uma corda de violão vibrando, por exemplo, se a gente olhar bem de pertinho, você vai ver que a corda fica assim subindo e descendo. Cada subida e descida dessa é uma onda, né? Vamos dizer assim. E essas ondas, quanto mais lenta essa corda vibrar, menos vezes essa corda subiu e desceu. Quanto mais rápido essa corda vibrar, mais vezes essa corda subiu e desceu, né? Essa medida de que a corda sobe e desce, ou da vibração, a gente chama de Hertz, que é esse HZ aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, dependendo, se estiver usando um celular, fica difícil, né? Esse HZ aqui. O nosso ouvido, um ouvido saudável, assim, da pessoa jovem, né? Ele consegue ouvir de 20 Hz, ou seja, uma corda que vibra bem devagar, até 20.000 Hz, uma corda que vibra super agudo. E toda esse espectro, né? Toda essa distância de sons, a música clássica busca utilizar, por exemplo, nas orquestras, né? Aí, outra curiosidade para vocês verem o que é a diferença entre esses super graves e super agudos, procurem lá no YouTube também, tá? Não precisa, a gente não vai perder tempo com isso aqui, não. Mas bota lá no YouTube, lá, flautim, ou o pícolo, e o fagote e o contrafagote. O flautim e o pícolo, eu acho que são os instrumentos mais agudos da orquestra, e o fagote e o contrafagote, eu acho que são os mais graves que tem na orquestra. Para vocês terem uma noção, assim, dessa distância, do que é um grave para um agudo. E isso faz a nossa vida de músico ficar um pouco difícil, porque como é que você para assim num ponto desse num espectro tão comprido desse e fala assim, aqui está um dó, aqui está um ré, entendeu? É muito difícil. E a gente vai falar disso daqui a pouco, mas só para vocês terem uma ideia do que é o som. Guilherme. Oi. Aqui é o Giacomo, olha só.
Esses bonequinhos tá embaixo da tela, tem como tirar ele porque tá atrapalhando de ver a tela por completo. Bonequinho? A foto das pessoas. Rapaz, eu não sei como tiro isso, não. Tá bom, vou dar meu jeito aqui. Não sei mesmo. Não, tranquilo. Valeu, vou tirar o microfone aqui. Beleza. Então, olha só. De repente, se eu aumentar, não vou conseguir... Não, mas tu pode também subir a tela se quiser, pô, entendeu? De acordo com o que for passando, vai subindo a barrinha pra gente ir vendo. Porque eu acho que não tem como tirar, eu já tentei também. Beleza. Tá. Então, olha só. A gente vai usar toda essa... Voltando para o ponto que eu estava aqui. A gente vai usar todo esse espectro, toda essa extensão dos super graves até os super agudos na música. E aí, isso enriquece muito a música, mas também dificulta a nossa vida, como eu vou falar daqui a pouco, mais para frente. Vou explicar mais para frente por que isso dificulta a nossa vida. Uma curiosidade. A música ela vai usar não só som, mas ela vai usar também a ausência de som, né? O que a gente chamaria de silêncio, certo? Gente, não se preocupe em anotar nada, tá? Porque depois eu vou mandar esses slides para vocês, tá? Para vocês poderem relembrar. Só preste atenção, não se preocupa com anotações, não. Só que essa ideia de silêncio, ela é uma ideia complicada, fisicamente impossível. E aí eu quero que vocês deem uma olhada lá também, mais um trabalho de casa para vocês procurarem lá no YouTube. Uma composição chamada 4 minutos e 33 segundos de um compositor, de um outro doido de pedra chamado John Cage. Esse John Cage compôs essa música para poder chamar nossa atenção para o fato de que não existe silêncio, nem fisicamente, nem em música, ok? É uma outra curiosidade só para vocês enriquecer o seu conhecimento gerais sobre cultura musical, tá? Pois bem, agora que a gente sabe o que é música, que a gente tem uma ideia do que seja a música, com o que a música trabalha, uma outra questão importante é o seguinte. E aqui a gente tem que tirar todo o afeto dessa palavra competência, tá? Não pode ficar triste quando alguém falar que você não tem competência para alguma coisa, porque a gente vai usar só o significado mesmo da palavra competência. A palavra competência é uma mistura tanto de conhecimento com habilidades, ok? Então não adianta só você saber uma coisa, você também tem que ter habilidade para poder realizar aquela coisa, né? Por exemplo, eu fiz 1 ano de aula particular de piano, eu fiz aula de violão particular, eu fiz 6 meses de Vila Lobos de piano. Aprendi como funciona o piano, lindamente. Se eu precisar escrever alguma coisa assim que seja simples para piano, eu consigo. Se eu precisar cifrar alguma coisa para violão também, eu consigo cifrar, coisas simples, né? Mas pede para eu tocar, não tenho a menor competência para tocar esses instrumentos. Não sei porquê, mas meu cérebro rejeita esses 2 instrumentos. Então, eu posso ter o conhecimento da coisa, mas eu não tenho habilidade. Então, eu não tenho competência. Perceberam? Um neurocirurgião e um pedreiro. O neurocirurgião, ele pode até ter conhecimento de construção, mas ele não vai ter habilidade para construir uma parede, né? Ele não vai estragar a mão dele, que ele precisa ter coordenação motora super fina para fazer uma parede, né? Para adquirir habilidade. A mesma coisa o contrário. O pedreiro, ele não vai saber operar um cérebro. Ele pode até ler livro de neurocirurgia, mas ele não vai ter, né, a habilidade para isso. Então, competência, quando alguém falar que você não tem competência, não é para você ficar nesse curso aqui ofendido, tá? É só uma questão de, se você ainda não tem o conhecimento suficiente, vai correr atrás do conhecimento. Se você não tem habilidade suficiente, vai correr atrás de desenvolver essa habilidade, certo? Beleza. E aí, olha só. As 3 competências básicas de um músico, elas são afinação, ritmo e notação musical, ok? Ih, não entendi nada. Calma. Quando a gente falar a palavra afinação, eu quero que vocês pensem imediatamente nota musical. Quando você ouvir a palavra afinação, tem que vir na cabeça direto nota musical, ok? Quando a gente fala assim, fulano desafinou, o violino está desafinado, não estou conseguindo afinar, essas coisas assim. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que a pessoa ou o instrumento não está acertando a nota exata, a nota musical,
certo? Que a gente precisa que ele acerte. Então a gente está dizendo que ele está desafinando. Então a afinação imediatamente tem que vir na nossa cabeça notas musicais. Calma que a gente vai falar mais disso daqui a pouco, tá? E quando a gente fala de ritmo? Quando a gente fala de ritmo, a gente tem que imediatamente pensar numa palavrinha mágica, okay? Que é pulso. Eu sei que nos livros de música eles usam também a palavra tempo, mas eu acho que a palavra tempo é muito abstrata, assim, entendeu? Você fala tempo, não aparece nenhuma imagem na sua cabeça, mas pulso, vocês vão ver que é uma palavra que vai ficar clara para vocês. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? E o que é notação musical? Notação musical, apesar de ser uma palavra meio chique, ela é simplesmente o seguinte: saber ler e escrever música. Então a gente cria uma linguagem, ok, escrita, que você não só longe geograficamente, mas também distante no tempo, você consegue ler o que o maluco lá escreveu. Por exemplo, como é que a gente hoje toca músicas de Mozart, Haydn, Bach, que viveram 600 anos, sei lá, atrás, 500, 600 anos atrás? Como que a gente consegue tocar a música dessa galera? Porque essa galera arrumou uma linguagem lá e eles escreveram isso no papel e a gente hoje lê, certo? Eles falavam outro idioma, eles estavam do outro lado do mundo e viveram há 1000 anos atrás, mas ainda assim a gente consegue entender e fazer parte da música deles, executar a música que eles escreveram, tá? Então, notação musical é simplesmente isso. Olha, vocês vão me dizer, mas existem outras competências, né, que o músico tem que ter. O músico tem que ter empatia, tem que saber vender, o músico às vezes tem que saber dar aula, o músico tem que saber ter uma ginga social para poder fazer contato, tá? Mas isso aí, se ele não tiver essas 3 coisas aqui, não serve de nada, tá? Essas são as básicas da básica que todos os músicos do mundo têm que ter, é isso aqui, ok? Mesmo, mas eu sou um músico que não preciso de saber de cifras. Tudo bem, mas você precisa de algum tipo de notação musical. Eu sou um músico que toco alaúde. Sei lá, eu não leio partitura, eu leio tablatura. Tá bom, mas você precisa também ter algum tipo de notação musical. Existem vários tipos de notação musical. Por exemplo, a mais famosa de todas, que a gente usa, mais versátil, porque consegue provavelmente substituir todas as outras, é a partitura, né? Aquela que a gente tem lá no cantor cristão, na harpa, se Deus quiser daqui a pouco no inário, no coro sacros, né? É a partitura. Mas também tem um outro tipo de notação musical, que é a cifra, que também é super conhecido, vocês devem saber. Tem uma outra também, que é a tablatura, também é menos conhecido, mas também é bem famoso. E tem outras também, por exemplo, que nem escritas são. Elas são uma tradição oral, é uma notação musical que ele é transmitida oralmente, os sinais que as pessoas fazem com a mão, lá no sul da Índia. Eu quero que vocês pesquisem também, mais um trabalho de casa, pesquisar lá no YouTube, Konakol. Que maluquice é essa Konakol? Vocês vão ver que é muito interessante. É um outro tipo de notação musical. Mais outra curiosidade. A partitura, vamos dizer assim, né? Não é uma partitura, mas a peça musical mais completa, escrita e mais antiga que a gente tem registro é um negócio chamado epitáfio, acho que é epitáfio mesmo a palavra, é o epitáfio de Seikilos. Depois vocês procuram lá no YouTube, que essa partitura, entre aspas, não é uma partitura, mas essa música, o cara escreveu essa música, então ela estava lá, a música inteira escrita, e ela sobreviveu até hoje, a música completa. A gente tem outras músicas mais antigas escritas, por exemplo, do Egito, sei lá, dos judeus e tal, da Babilônia, mas é só fragmentos que sobreviveram. Essa é a única que chegou até aqui, da Grécia Antiga, que chegou até aqui inteira. Beleza, então, olha só. Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês podem mandar mensagem aqui, se tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone, senão eu vou tocar o barco, ok? Tranquilo? Então, tranquilo. Então, grava isso aí, não pode esquecer, tá? As 3 competências básicas do músico: afinação, ritmo e notação musical, certo? Afinação, o que é? Palavrinha mágica que tem que vir? Nota musical. Ritmo, tem que vir qual palavrinha na cabeça? Pulso.
E notação musical é alguma linguagem escrita para você poder ler, para o compositor se comunicar com o resto do mundo. Beleza, vamos lá. Vamos falar, só para a gente não ficar muito vago, vamos falar um pouquinho mais de afinação. A gente vai ter aulas só sobre isso, mas vamos falar um pouquinho mais aqui sobre afinação. Por que eu falo que a gente tem que pensar imediatamente em nota musical? Porque a nota musical se contrapõe a uma outra coisa que é um som qualquer, um barulho qualquer. Um carro passando na rua, um ruído qualquer. Por que aquele ruído qualquer não é uma nota musical? E por que quando o instrumento está desafinado, também a gente vai dizer que não é uma nota musical? Porque as notas musicais, elas têm uma frequência. Lembra lá daqueles hertz? 20 hertz a 20 mil hertz? Aquilo é a frequência da nota. Ela tem uma frequência constante. Ou seja, quando eu faço uma nota, aquela frequência ela se mantém constante. Por exemplo, assim. Esse som fica mais ou menos constante ao longo do tempo. Ele não fica assim um ruído bagunçado, um barulho, entendeu? Zoado. E essa frequência ela é exata. Ou seja, a gente tem aquele espectro todo lá de 20 Hz a 20 mil Hz, mas a gente para em um ponto daqueles e fala assim, pô, aqui está, por exemplo, o Lá. Por exemplo, a gente para no 440 Hz e fala que ali está o Lá universal, que é a nota que a gente afina todos os outros instrumentos. Por exemplo, na orquestra, a gente afina a orquestra pelo Lá 440 Hz, isso aqui é convencionado, tá? Mas essa nota tem uma frequência exata. Então as outras também vão ter frequências exatas, ok? As notas que a gente conhece, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, não sei se todo mundo já decorou isso aqui, mas eu espero que sim, imagino que sim, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, essas palavras, elas não, vamos dizer assim, elas têm uma história até chegar a gente, ok? Elas também em outros lugares do mundo, elas não são chamadas assim de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, elas também podem ser chamadas no sistema alemão de C, D, E, F, G, A, B, C, tá? Por exemplo. Mas essas notas, cada nota dessa vai ter uma frequência exata e constante. Por isso que ela vai ser uma nota musical e não um som qualquer, ok? A gente vai falar muito sobre isso aqui numa próxima aula, tá? A gente vai esgotar isso aqui. Vou contar a história das notas musicais para você. A gente vai explorar isso aqui ao máximo para não ter dúvida, ok? Mas é melhor a gente começar pelo ritmo. O ritmo geralmente é mais fácil de entender, ok? Vamos lá. Eu falei para vocês que o ritmo, ele automaticamente tem que vir uma palavra na nossa cabeça que é pulso, ok? O pulso, ele é uma intuição muito natural. Ocorre na natureza de diversas formas. Por exemplo, o nosso coração batendo, tum, 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 tum. É uma ideia de pulso. Tipo, dia, noite, janeiro, verão, essas coisas. Esses ciclos da natureza, né, a gente vai andando, né, um passo, outro. Essas coisas todas são pulsos. E essa intuição, essa experiência que a gente tem de pulso, ela vai parar na música inevitavelmente. E sem esse troço, não tem como ter música, ok? Quando a gente fala assim, já viu aqueles irmãos que vai na frente da igreja que não consegue, o baterista até desiste. É porque o cara não consegue intuir o pulso da música, ok? Eu vou fazer um teste aqui com vocês e vocês vão ver que não tem como ter música sem pulso, ok? Por exemplo, eu vou cantar uma música aqui e eu peço que vocês deixem, se permitam sentir a vontade de bater o pé no chão ou palma, ok? Não precisa ligar o microfone não, só você com você mesmo aí, dá vontade de bater o pé no chão, você bate o pé no chão, tá? Se eu cantar assim, ó, por exemplo, cai, cai, balão, aqui na minha mão, na 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 na. Se você deixou o pé bater no chão, provavelmente você chegou a isso aqui, né? Ó. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não sei que, não sei que, não sei que. Na, 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 na. Mas eu não estava marcando isso aqui, certo? Eu estava simplesmente cantando a melodia. Mas esse troço não estava dentro da melodia, inevitavelmente. E qualquer melodia outra que eu cantar
essa batida vai estar dentro delas. Qualquer outra. Se eu cantar assim, ó, sei lá, por exemplo, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Se der vontade de bater o pé, você deixa o pé bater no chão, tá? Só pra gente fazer o teste aqui. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. De novo. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Provavelmente você chegou a esse aqui, né? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Na, 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 na. Enfim, essa batida estava dentro da música mesmo sem ter nenhuma bateria, pandeiro, batuque, nada aqui, certo? Pois essa coisa está dentro de toda a música, inevitavelmente. E a gente tem que fazer o que quando a gente está regendo coral, ensaiando o coral? A gente tem que dar um jeito de que todas as pessoas que estiverem envolvidas no coral, que elas consigam intuir essa batida no mesmo momento, ok? O tecladista que está acompanhando, e todos os coristas e o regente, eles têm que estar intuindo essa batida ao mesmo tempo. Tá bom, ok. Vocês já entenderam, espero que todo mundo tenha vivenciado aí essa intuição do pulso com os exemplos que eu dei, ok? Agora vamos usar um macete aqui só para... Se uma criança te perguntasse agora, tio, o que é o pulso? Lá nos livros de música está escrito tempo, mas como eu falei para vocês, eu não gosto dessa palavra, ela é muito abstrata. O que é pulso? Você vai falar para a pessoa, é como se fosse um coração dentro da música, que bate dentro de todas as músicas. Qualquer música, você vai ter um coração batendo lá dentro da música, certo? Nenhuma música é possível sem esse troço. Assim como o nosso coração, se essa música, vamos supor que a gente sai correndo, o nosso coração não acelera, a mesma coisa vai ser esse pulso. Se eu cantasse, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, ó, o coração saiu correndo. E se a gente repousa, se a gente deita na rede, o coração não vai ficando mais calmo? Não vai batendo mais devagar? Mesma coisa a música. Ó mestre, o mar se revolta. Aí vira a oração de sexta-feira. Vigília. Música da vigília. Certo? Então, olha só. Entenderam a ideia de pulso? A gente vai trabalhar muito pulso nesse curso, ok? A gente não pode ter dúvida na hora de intuir, porque na verdade isso é uma percepção, uma intuição. Não é uma coisa que dá para você pegar com a mão, entendeu? Um troço que você vai ter que perceber, sentir e transmitir isso para o coral. Fazer com que o coral entenda essa intuição que está dentro da música, inevitavelmente, e sem a qual a música não vai existir. Muito bem. Por exemplo, se essa noção que eu estou falando para vocês, natural, de pulsação, por exemplo, se a gente tivesse uma goteira marcando, sei lá, uma goteira, não troço para batucar aqui. Se a gente tivesse uma goteira, tipo assim, ou um tic-tac de relógio, uma pulsação constante, ok? Tipo de madrugada, aquela goteira infernal lá na cozinha, você está ouvindo aquele troço. Se você der tempo a essa pulsação, o nosso cérebro, ele começa a agrupar esses pulsos. Eu não sei por que o nosso cérebro faz isso, mas ele faz isso. Ele começa a agrupar esses pulsos em grupinhos de tantos em tantos. Por exemplo, 1, 2, 1, 2. Mas aqui fora a goteira não mudou nada, tá? Esse 1, 2 tá lá dentro da nossa cabeça, certo? Ou 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui fora a goteira é a mesma. Ou 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Entenderam essa ideia? O nosso cérebro, ele faz isso, eu não sei porquê, mas ele faz isso, ele vai agrupando esses pulsos em grupinhos de tantos em tantos. Esse grupinho que o nosso cérebro arruma é também uma intuição que a gente vai levar para a música e vai usar na música muito, ok? Especialmente na música de igreja. Na música clássica, tradicionalíssima, a gente usa isso direto. E como que o nosso cérebro faz isso? Ele acha que, por sei lá por quê, mas ele acha que um dos pulsos é forte. Ele chama um pulso, uma daquelas batidas ele acha que é forte, e ele fala que as outras que vêm depois dela são fracas. Por exemplo, ele diz que a primeira é forte, a segunda é fraca, ou que a primeira é forte e as outras duas são fracas, ou que a primeira é forte e as outras 3 são fracas. Então fica mais ou menos assim. 1, 2, 1, 2. Mas aqui fora, a goteira não está fazendo nenhum esforço no 1. O nosso cérebro é que está acentuando o 1. 1, 2, 1, 2. Ou 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou 4. 1, 2, 3, 4. E essa intuição, essa maluquice do nosso cérebro, a gente não pode perder isso nenhum segundo quando a gente está ou tocando, ou cantando, ou regendo. A gente tem que a todo momento saber em qual desses pulsos nós estamos a todo momento. A gente vai reger, a gente tem que saber sempre onde está o forte, onde está o fraco e em qual pulso desse nós estamos naquela determinada nota, certo? Ok, isso é relativamente fácil da gente experimentar, né? Da gente intuir. Eu fazendo esse exemplo aqui da goteira, batendo aqui, fazendo essa marcação e pedindo a vocês para prestar atenção no forte, no fraco, fica fácil da gente conseguir intuir, ok? Claro que dominar isso exige uma certa prática, que não tem problema, a gente vai fazer muitos exercícios disso aqui nesse curso. Tá, agora olha só, vamos ver lá no livro de música. Os livros de música geralmente eles estão escritos num idioma chamado chatês, que é o idioma dos chatos insuportáveis. Porque o cara fez faculdade, mestrado, doutorado, foi para fora, estudou na França. Aí ele escreve um livro de R$200, ele não pode chamar essas coisas de batidinha e nem de grupinho de batidinha, né? Ele tem que chamar, ele vai chamar lá no livro de música, em chatês ele vai falar que o quê? Cada grupinho desse de pulsos, né? Ele vai chamar isso de compasso. Então o que é o compasso? Compasso é só isso e mais nada. Os grupinhos de tantos em tantos pulsos que vai ter dentro da música, todo momento se repetindo, de tantos em tantos pulsos, você vai ter um grupinho fechado. Esse grupinho fechado chamado compasso. Só isso e mais nada. Não tem nem como ter dúvida nessa palavra, hein? Beleza. Então isso, olha só. Isso é uma classificação dos pulsos, uma classificação quantitativa, ou seja, uma classificação de número de pulsos, ok? E ele vai chamar o grupinho de 2, ou de 3, ou de 4, ele vai chamar de binário, ternário ou quaternário. Ridículo isso, não é muito fácil de entender. Ó, então os pulsos, que é o pulso, que é o coração da música, ele na nossa cabeça vai se juntar em grupinhos, e esses grupinhos a gente vai chamar de compasso, ok? E esses compassos eles vão poder ser de 2, de 3 ou de 4, como a gente explicou até agora, certo? Como que o nosso cérebro vai fazer isso? Ele, por sei lá que diabos, ele vai escolher um e vai falar, esse é mais forte que os outros. E pronto. A cada pulso forte, a gente vai ter um grupinho fechado. Que em chatês, grupinho traduzido em chatês, vai ser compasso, ok? Então ele pode ser binário, ternário ou quaternário. Só isso, gente, ridículo isso. Só que o pulso, ele pode ser diferente, ok? O pulso, não o compasso. Ó, não pode confundir isso que eu vou falar agora. Presta atenção. Se eu cantar assim, ó, vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, do cantor mesmo, ó. Se eu falar assim, ó, vinde meninos, vinde a Jesus, ele ganhou-vos bênçãos na cruz.
Primeira coisa, bate o pé no chão aí e tenta saber que tipo de compasso é esse. Binário, ternário ou quaternário? Ó, tenta aí. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Tomara que todo mundo tenha achado binário, ok? 1, 2, 1, 2. Vinde, meninos, vinde a Jesus, ok? Beleza. Mas eu podia escolher um outro hino também, que é esse aqui, ó. Quer ver? Ó? Por exemplo. Já usei esse. Ó, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas. O que vocês acham? Também é binário, né? 1, 2. 1, 2. Ó, mestre, o mar se revolta. Beleza. Mas tem alguma coisa de diferente nessas duas músicas, não tem? Os dois são binários, tá? Ok. Todo mundo já entendeu? Espero que sim. Mas tem alguma coisa diferente, ó. Tem alguma coisa errada. Vinde, meninos, ó, mestre, o mar se revolta. Tem alguma coisa diferente. Um parece mais um samba, uma marcha, né? Vinde, meninos, vinde a Jesus. E o outro parece uma valsa. Ó, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Pois bem, o que aconteceu aqui? Os dois são binários, só que numa música, o pulso, a batidinha, é dividido em 2 pedacinhos, ok? E na outra, na valsa, né, no Ó, mestre, o mar se revolta, o pulso é dividido em 3 batidinhas, ok? Quando acontece isso, lá em xadrez, ele não vai poder falar dividido em 2 pedacinhos, né? Não vai poder chamar 2 pedacinhos, 3 pedacinhos, porque o livro custa R$200. Ele vai chamar de simples, quando ele for dividido em 2, ou múltiplos de 2, tipo 2, 4, 8. Ou composto, quando o pulso for dividido em 3 pedacinhos. Eu sei que vocês conseguiram entender o que eu falei agora, mas eu sei também que isso é um pouco confuso e calma, porque dominar isso vai requerer de vocês um pouco de prática. A gente vai ter essa prática, tá? Fica tranquilo. Mas quando a gente vai regendo os hinos, essas duas coisas, essas duas percepções, essas duas intuições do pulso, tanto a intuição, tanto a característica quantitativa, ou seja, quantos pulsos no grupinho ou por compasso, quanto essa característica qualitativa, ou seja, quantos pedacinhos cada pulso tem, a gente não pode perder em nenhum segundo quando a gente estiver regendo, tocando ou cantando, ok? Mas eu acho que ficou bem claro isso, né? Então, olha só, um trabalho de casa aí para vocês não sei, agora acho que está no próximo slide, eu vou falar. Vamos ver. Ok, não, beleza. O trabalho de casa, não sei se eu anotei para frente, mas eu vou anotar aqui mesmo para vocês não perderem, ok? Todo culto a gente tem pelo menos 6 hinos, mais 4 hinos do coral, deve ter uns 10 hinos todo domingo, né? Tenta marcar lá, só ouvir, tá? Não olha no cantor, não tenta ler, porque vocês, com certeza, talvez você, não sei se todo mundo, mas eu acho que a maioria de vocês já é capaz de olhar para a partitura e perceber essas informações, de qual é o tipo de compasso, mas tenta perceber de ouvido, essa é a parte mais difícil, ok? Só saber qual o tipo de compasso dos hinos cantados na liturgia, só na liturgia do próximo domingo. Ok? Pode ser um exercício interessante para vocês, mas é para ser feito de ouvido, ok? Ó, eu estou pedindo a vocês para fazer alguns exercícios, mas eu não corrijo esses exercícios, a não ser que vocês tenham dúvidas ou que vocês peçam para eu verificar, ok? Porque a responsabilidade da educação, né? Eu não acredito eu só acredito em educação que seja autoeducação, ou seja, só vocês são capazes de controlar o aprendizado de vocês. Eu no máximo posso facilitar as coisas para vocês, mas o aprendizado não tem como outra pessoa fazer por vocês. Então, eu sugiro que vocês façam esses para-casas aí que eu estou botando ao longo da aula, tá? Porque dele vai depender o seu desempenho, tá? Não tem outra coisa, não.
A gente não tem prova, tá? A responsabilidade do aprendizado realmente é de cada um de nós. E esse exercício, ele é um exercício importante para você fazer de ouvido, ok? Porque às vezes ele confunde a gente, tá? E vocês vão, eu espero que vocês se deparem com músicas que vocês vão ficar confusos não vão conseguir, ou vão lá no cantor ver qual é, para tirar dúvida, tá? Porque isso é uma coisa meio... que em inglês chama de trick, né? Uma coisa tipo pegadinha, né? Muito bem, ok. Agora vamos mencionar aqui, vamos falar um pouquinho mais, só para a gente fechar, a ideia de notação musical, tá? Eu falei para vocês que notação musical é simplesmente algum meio escrito ou alguma linguagem que dê para haver a comunicação entre os músicos, entre o compositor, ok? E existem vários tipos. O mais famoso, que é o que a gente vai explorar aqui nesse curso, é a partitura. Mas vamos, por exemplo, inventar aqui uma notação de emergência. Por exemplo, olha, eu acabei de inventar aqui uma notação musical para vocês verem. Essa tabelinha é a nossa partitura de hoje. Vocês percebam que em cada linha nós temos 4 casinhas, ok? Cada casinha dessa, então, vai ser um pulso, ok? Tipo uma palma. Ok? Então a gente tem 4 batidas por linha, certo? Seria talvez aquele compasso quaternário lá, né? E dentro de... Então, olha só. Cada casinha dessa, cada caixinha dessa é um pulso, ok? Pulso, ó. O pulso é a batida, ok? Qualquer coisa que a gente fizer em cima dessa batida, a gente vai chamar não mais de pulso, mas vai chamar de divisão, ok? Qualquer coisa que eu fizer, se eu inventar qualquer coisa em cima dessa pulsação, por exemplo... Qualquer coisa que eu inventar, nada disso mais é pulso. Pulso é só a batida, ok? Tudo isso que eu fiz acima do pulso, né, baseando-me no pulso, vai ser divisões, o que a gente vai chamar isso de divisão rítmica. É a divisão do pulso. Então, olha só. Cada caixinha dessa a gente tem um pulso, ok? Mas dentro de cada caixinha dessa a gente tem uma palavrinha relacionada à música. Percebam que a gente tem palavrinhas de uma sílaba, a gente tem palavrinhas de 2 sílabas, a gente tem palavrinhas de 3 sílabas e palavrinhas de 4 sílabas, ok? Certo? E como que vai ser a regra dessa nossa partitura? Muito simples, já falei para vocês que o pulso vai ser cada caixinha dessa. E a gente vai ver também que agora cada sílaba dessa, cada palavra dessa, a gente vai ter que separar as sílabas dentro do pulso. Então, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Dó, flauta, música, violino, bateria, ré, harpa, fagote, gaita, piano, bateria, fá, mi, saxofone, teclado, nota, sanfona, pauta, clarinete, sol. Perceberam? Não vale fazer dó, flauta, música, violino, bateria, ok? E nem dó, flauta, música. Não, tá? Cada palavrinha que tiver dentro da caixinha tem que ser dividida as sílabas dentro da caixinha do pulso, ok? Então, tentem fazer, ok? Comigo. Eu vou fazer bem devagar, eu vou contar um compasso em branco. Tentem fazer aí, ó. 1, 2, 3, 4 e dó, flauta, música, violino, bateria, ré, harpa, fagote, gaita, piano, bateria, fá, mi, saxofone, teclado, nota, sanfona, pauta, clarinete, sol. Ok? Então, olha só. Com 2 regras simples, a gente acabou de criar uma notação musical. Uma regra é, cada quadradinho um pulso. Outra regra é, as sílabas dentro do pulso tem que preencher o pulso. Pronto, olha só. Perceberam? Então, olha só, as notações musicais, elas surgem depois, já falei para vocês, vou falar de novo, elas surgem milênios depois que a música já tinha tradição, ok? Já existiam tradições musicais milenares, até a primeira partitura aparecer. E essas notações surgem para facilitar a nossa vida, ok? Esse exercício que eu fiz aqui com vocês, eu não estou dando muito detalhe, mas esse exercício ele é útil para um monte de coisas. Por exemplo, a ideia de que a gente tem que preencher
todo o pulso. Por exemplo, não tem aqueles hinos do coral que o coral corta antes de terminar a nota ou estica a nota infinitamente depois que já acabou a nota? Por exemplo, esse tipo de exercício ajuda o coral a entender que dentro de cada palma é o limite do pulso, que você não pode nem explodir o pulso e nem acabar com o pulso antes da hora dele terminar, por exemplo, ok? Por exemplo, cada sílaba dessa tem que ser dividida igualzinha. Então, cada palavra de dois pedacinhos tem que ser dividida igualzinho em 2 pedacinhos, por exemplo, ok? Aqui a gente podia muito bem, para vocês que já conhecem as figuras de ritmo, a gente podia muito bem trocar, por exemplo, as palavras que têm uma sílaba, a gente poderia trocar por semínimas. As palavras que têm 2 sílabas, a gente poderia trocar por 2 colcheias. As que têm 3, a gente poderia trocar por uma tercina, né, uma quiáltera. A gente poderia trocar essas que têm 4 pedacinhos por 4 semicolcheias, sei lá. Mas, entendeu? Olha só, é uma linguagem super simples que dá para você ensinar até teus filhos, as crianças, a começar a fazer aula de percepção musical. Tá vendo? Em 1 minuto, com vocês em posse. Olha só a mensagem. Vocês de posse das regras que regem essa linguagem, vocês são capazes agora de tanto executar quanto ensinar para alguém essa estrutura musical que está presa dentro desse slide aqui, dentro dessa tabela, por exemplo, ok? Muito bem. Olha só, aqui estava o trabalho de casa, esqueci de falar. Muito bem. Essa aula de hoje ela foi bastante tranquila, bastante leve, ok? Porque eu quero que vocês sejam capazes de fazer os trabalhos de casa, ok? De criar um ritmo de fazer os trabalhos de casa. Porque eu quis que a aula hoje fosse bastante leve também para vocês voltar na aula que vem, não ficar apavorado e fugir do curso. E na aula que vem a gente já vai começar, a gente vai partir daqui de onde a gente parou, de onde a gente está parando, mas a gente vai começar já a pegar mais pesado, ok? A gente não tem tempo nesse curso, tendo em vista os alunos, ok? A qualidade dos alunos, a gente não tem tempo a perder, então vocês vão ter que fazer algum trabalho de casa, ok? Eu sei que vai ser um sacrifício infernal, porque todo mundo aí com família, com trabalho, igreja, não sei o quê, 1000 coisas para fazer. Eu sei que vai ser um sacrifício assim, heróico que vocês vão ter que ter, ok? Mas não tem outro jeito, não tem outro caminho, certo? A gente está tentando elevar o nível, né, musical na obra. Então, a gente vai ter que lutar contra a nossa rotina mesmo, entendeu? Contra o nosso, como é que eu vou dizer? O nosso cotidiano, entendeu? A gente tem que mudar o nosso cotidiano para um cotidiano que produza, que eleve o nível da qualidade musical, certo? Então, isso não vai ser fácil, ok? Já vou falando logo que não vai ser fácil. Mas vocês não podem desistir, não, certo? Se vocês desistirem, aí não adiantou nada o esforço, ok? Eu quero que vocês... Eu vou mandar para vocês daqui a pouco esses slides, tá? Para você nunca ter preocupação com a anotação. E eu quero que vocês vejam as coisas todas que eu estou botando aqui nesses slides. Vocês vão procurar lá, vão pesquisar. E uma das coisas é esse vídeo aqui que eu vou botar, ó, do Brio, ok? Um professor da USP, se não me falha a memória, chamado Clóvis de Barros Filho. Quem se ofende fácil com palavrão aí, ouve com fone de ouvido, porque ele tem uma boca muito suja, ok? Mas a mensagem é importantíssima. Eu acho que vocês todos têm que ouvir essa palestra do Clóvis de Barros Filho. Ok? Esse link aqui do YouTube. Outra coisa é o seguinte, a gente vai precisar, nesse curso, a gente vai precisar de um livro chamado Pozzoli, que tem 2 E's, espera aí, Pozzoli, ok? Aqui está o link para vocês baixarem o livro 1 e 2, mas a gente, por enquanto, só vai usar o livro 1. Vocês têm que baixar esse livro, é um PDF fininho, pequenininho. Vocês têm que baixar esse livro e imprimir, porque não vai ter como vocês usar isso, manusear o celular e ler o PDF no celular e assistir a aula no celular. Não tem como, vai ficar muito difícil. Vocês precisam imprimir e, quiçá, encadernar. É um livrinho de nada, gente, pequenininho. Não deve ser caro, não. Mas vocês têm que dar um jeito de imprimir esse livro aqui, ok? Se vocês quiserem... Esse PDF aqui é a versão antiga dele, numa edição mais antiga, mas é de graça, ok? Isso é mais barato. Se vocês quiserem comprar o livro, a edição nova, não tem nenhuma novidade, os exercícios são iguaizinhos,
mas é um livro mais bonitinho, ok? Custa, acho que, sei lá, R$20. Mas é um livrinho fininho de nada, entendeu? Se vocês ficarem de pão durice aí, porque é R$20, baixa e imprime, não tem problema. Mas vocês têm que ter esse livro em mãos, ok? Para acompanhar a aula, senão não vai ter como. Vai ficar muito difícil. Beleza? Gente, olha, por hoje vai ser só isso, ok? Só isso tudo. Alguma dúvida até agora? Essa é a hora, gente. Podem ligar os microfones aí, por favor. Alguma dúvida? Ficou claro? Guilherme? Pois não. Igor? O que acontece? Para mim ficou muito claro, muito bom. Ok. Mas a única coisa que me complicou foi a situação dos compassos. Mas me clareou porque você falou que mais para frente a gente vai esmiuçar, né? Isso. Porque eu já estudei essa questão do compasso, mas eu vi que ainda tenho dúvida nessa questão. Pois é. E então, só para quem não tem condição de baixar o livro aí, quem tem o Moto G5 tem a possibilidade de abrir os dois aplicativos, tanto o Angold como o PDF, entendeu? Só para tirar essa dúvida do pessoal aí. Realmente dá, mas eu acho que vai ficar muito difícil de você gerenciar as duas coisas, entendeu? Mas ela fica bem pequena, entendeu? Entendi. Mas eu particularmente, eu vou baixar, eu prefiro imprimir. Porque eu não gosto de nada de telefone. Livro em celular, para mim é horrível para mim ler livro no telefone. Beleza. Entendeu? Mas para mim não tem dúvida nenhuma, não. Tá, então vamos aqui só para amarrar aqui, qual é a mensagem que a gente precisa tirar desse slide do ritmo aqui. Esses nomes, gente, não me importa esses nomes. Esses nomes vocês só precisam saber para fazer prova, ok? Porque na prova de concurso cai esses nomes. O que é fundamental dessa estrutura musical que a gente está chamando aqui de compasso, ok? O fundamental é vocês conseguirem ouvir e sentir, ok? Intuir. E vocês conseguirem sentir com os ouvidos, sentir. Olha que interessante, olha o compasso aí quaternário composto. Olha só o compasso ternário simples aí, ó. Entendeu? E na hora de reger, você não ficar perdido, porque você tipo assim, você está sentindo no seu corpo, no seu ouvido, você está sentindo a pulsação dos pulsos fortes e fracos, simples e compostos, entendeu? Isso é uma questão de prática, não... Esses nomezinhos aí, amigo, ó, se vocês não conseguirem decorar esse nome, por mim, não vai fazer a menor diferença, ok? Esse nome, ele é muito posterior à existência do compasso, ok? O compasso como fenômeno surge antes do nome que ele recebeu. Beleza, Igor? Show! Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Gente, alguma dúvida? Mais alguma dúvida? A gente pode ir trocando ideias também no grupo, ok? Beleza, Sandra. Que bom que você gostou. Eu espero que esse curso, que essa aula de hoje não tenha sido muito fácil, ok? Assim, tão fácil para a maioria de vocês. Eu sei que para alguns de vocês isso aqui foi elementar, vocês não viram nada de novo. Mas isso é bom também para a gente poder padronizar a nossa linguagem, ok? Porque às vezes a gente conhece um troço com um nome, o outro conhece com outro nome. Ou às vezes a gente nem sabe o nome daquele troço, mas já sabe aquela coisa, ok? Mas isso vai ser importante também. Mas a partir da aula que vem, gente, venham preparados porque a gente vai puxar o máximo, ok? Porque eu acho que a gente tem 6 meses de aula, eu não lembro o cronograma de cabeça, mas eu acho que a gente deve ter uns 6 meses de aula só. 6 meses não é nada, ok? Para o que a gente tem que cobrir, tá? Então vocês venham já no gás na aula que vem, para a aula que vem ser mais pesado. E eu quero agradecer a vocês, que vocês foram pontualíssimos, ok? Parabéns por isso, muito obrigado. Cheguem sempre alguns minutinhos antes, pra gente, se tiver algum problema, a gente resolver os problemas, tá? Ok? E se Helena tá falando alguma dúvida aí? Oi! Oi, tá? Boa noite. Beleza? Senhor. Tranquilo, show de bola. Beleza. É porque é o meu filho. Como que eu falei, é o meu filho que ele está assistindo a aula. Até ele, graças a Deus, ele conseguiu assimilar bastante. Que bom. A dúvida dele fala. É que ele quer falar com você. Ele estava pedindo, estava esperando você acabar de falar. Beleza. Mas, aí ele vai falar com você agora.
Quantos anos ele tem? 12. 12, beleza, pode falar. Qual dos livros do Pozzoli? 1 ou 2? Então, olha, a gente vai usar por enquanto, é porque é meio confuso. O Pozzoli tem 2 livros. Aqui no Brasil, eu não sei por que eles separaram assim, mas ele tem 2 livros, ok? O primeiro livro é a parte 1 e 2, que é só ritmo, só mais nada. E o livro 2, que são as partes 3 e 4, que é só solfejo, ok? A gente vai usar o livro 1, parte 1 e 2. Então, se você abrir o link que eu vou te mandar, eu vou mandar daqui a pouquinho para vocês esses slides aqui, para vocês poderem baixar ver os trabalhos de casa que tem para fazer e clicar no link para baixar o Pozzoli. É o livro 1, tá? Ok? Tá, é que eu já tenho um livro, eu só não sei se é o livro 1, livro 2. Beleza, você já tem o livro. Show de bola, então. Melhor ainda. Ok? Se você quiser me mandar uma foto no zap do livro para eu te dizer se é ele ou não, aí você pode também que facilita, ok? Tá. Beleza, então. Gente, foi um prazer estar com vocês até essa hora da noite, ok? Vocês estão sendo muito bravos de estar com a vida que nós todos, sei que todos temos pesada. Está até agora tentando estudar música, ok? Muito obrigado pela companhia de vocês, pela confiança e até semana que vem. Qualquer coisa a gente vai trocando ideias no zap, ok? Beleza? Um abraço para todo mundo.